Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Da Engenharia, isso aí! E nós aqui novamente trazendo temas inéditos para vocês que nos seguem, nos acompanham e compartilham sempre os conteúdos. Agradecendo inicialmente, né, aos nossos patrocinadores que possibilitam aí, né, de manter o canal no ar. Quem são eles? Nossos parceiros? Muito obrigado, muito obrigado à Procrio, à Soprema, à Soncine, à Imper Solutions e ao IDD. Muito obrigada. Isso aí, muito obrigada, pessoal, pelo apoio e, né, permitir aí do canal ser mantido no ar. E hoje, pessoal, né, a gente vai falar de um tema, assim, corriqueiro, só que não, né? Nunca são os temas, né? Não, e a gente gosta do quê? De polêmica. Com certeza, sempre. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, né? Técnico e de muita responsabilidade para quem trabalha com isso, dimensiona, acompanha, executa, projeta. Vamos falar de fixações em concreto, pessoal, ancoragens químicas, né? Quantas vezes a gente não precisou ali ancorar uma peça de concreto numa outra, né? Concretar uma peça nova. Como que a gente faz essa ancoragem, né? Para colocar o chumbador, permitir ali a ligação, né? Garantir essa solidarização de uma peça na outra, extremamente importante, né? E de risco, né, Gil? Uma atividade de risco, né? Não tomar o cuidado correto. Exatamente. A gente sabe aí que vai ter um problema. Material, processos, especificação. Então, hoje a gente, claro, vai aprender com um especialista, né, Gil? É claro. Não, a gente sempre traz especialistas, são pessoas de peso, vocês já estão acostumados. Quem acompanha aí nosso canal sempre pode ver isso, hein? Isso aí. Vamos lá, hoje nós trouxemos aqui, não vai ser diferente, um engenheiro civil com pós-graduação em gestão de projetos de edificações. Ele é gerente de engenharia na Hilt Brasil. Seja bem-vindo, Marco Gonçalves, já tô errando até tá vendo? Olha aí, você começou bem, muito bem-vindo, Marco, muito obrigado, gente, muito obrigado, é super legal estar participando com vocês aqui para fazer esse bate-papo sobre ancoragens hoje. É isso aí. Uma honra ter você aqui com a gente e para falar de um tema muito importante e pouquíssimo ensinado, né, Marco? É pouco ensinado, geralmente esse tema não passa pelos cursos de graduação. Sim. E nas pós-graduações, às vezes, tem uma aula, de uma forma bem superficial, de uma forma superficial, e isso acaba fazendo com que você tenha... Muito comum no mercado você ter situações em que você tenha ou ancoragens que foram subdimensionadas ou sobredimensionadas. Até o sobredimensionamento é muito comum. Você vê coisas muito caras sendo executadas. Coisas com furos muito longos, coisas com desperdício de aplicação de mão de obra, de material e tudo mais, né? Mas antes disso, vamos fazer um parênteses assim. Conta pra nós como você caiu aí na engenharia. Principalmente como você nessa caiu área, nesse mundo aí. De ancoragem. Não, super legal, super legal. Eu sou formado já há bastante tempo, né? Eu me formei em 2002 pela Escola de Engenharia Mauá. Lá vem o Marco com as datas. 1000 anos atrás. A gente aqui não compartilha a data não, para não compartilhar a idade. Na época dos dinossauros, né? Assim, a gente terminou lá a faculdade. Aí trabalhei com muitas coisas, tive oportunidades amplas na engenharia, trabalhei com estruturas metálicas, com projeto e execução. Legal. Trabalhei com seguros, na parte de gestão de risco. Trabalhei com a parte de vazamentos de sistemas de distribuição pública de água, onde você fazia a detecção desses vazamentos. Legal. Trabalhei com escoramentos, projetos de escoramentos, tanto de obras verticais quanto de infraestrutura, de pontes, né? E aí cheguei na Hilt. Aí chegamos na Hilt. O bom é que ele já veio com uma boa visão de tudo de ruim que acontece no mercado. Brincadeira, nas obras, né, assim. Mas aí tô na Hilt já há 8 anos. 8 anos na Hilt, na posição como gestor de engenharia faz 6 anos. E trabalhando com um time que busca fazer as especificações dos clientes, né? E também com um time de back-office que cria engenharia, que cria soluções dentro das 4 linhas de produtos engenhados que nós temos, entre elas a parte de ancoragens químicas. E é um nome muito forte, né? A gente ouve muito nas obras, nas especificações, o pessoal fala, não, vai falar de ancoragem, coloca Hilt, né? Hilt, então isso aí. Já são bem reconhecidos aí no mercado como realmente especialistas, né, no assunto. Bom, Marco, para a gente iniciar,
Muito legal saber um pouquinho aí da sua história, né? E agora, para a gente entrar na pauta mesmo, propriamente dita, que nem eu falei, é um assunto técnico e de muita responsabilidade, né? Você comentou que às vezes encontra aí subdimensionado, sobredimensionado. Então, o sub, né, vai dar ruim. O sobre, a gente sabe que a engenharia, a gente sempre tem que aliar a técnica e o custo, né? A gente também não pode ali estourar, né? E a gente sabe que o orçamento nunca é o suficiente, né? Quanto Na verdade, nunca tem, né? Nunca tem o mínimo. Então, né, pessoal, tem que ter cuidado e falar realmente com quem entende do assunto. Bom, entrando na parte de fixações em concreto, né, na parte de ancoragem, a gente sabe que existe aí, né, as ancoragens mecânicas e as ancoragens químicas, né, que são a parte de adesivos. Hoje a gente vai focar bastante aí nas químicas, né, mas só para o pessoal entender um pouquinho, Marco, qual que é a diferença, assim, como que funciona entre a mecânica e a química, as vantagens, Comenta um pouquinho pra gente. Ancoragens mecânicas, elas são geralmente aplicadas... A Hilt, ela tem um grande portfólio de ancoragens mecânicas. Olha, legal. A questão é que as ancoragens mecânicas, geralmente, elas são aplicadas para quando você tem altos requerimentos. Então, quando você tem sistemas de vibração, sistemas de sísmico... As solicitações são muito maiores. Que são solicitações além de uma carga vertical e de um cisalhamento. Entendi. Entendeu? No Brasil, geralmente, nós encontramos ancoragens mecânicas de baixo requerimento. Aquelas que vocês são tradicionalmente conhecidos como jaqueta e cone, ou o tal do parabolt. Eu vi. Que é uma ancoragenzinha que ela tem uma qualidade... Não vou dizer que ela é ruim, porque depende da aplicação que ela está sendo empregada. Então, se é para você fixar uma grade de um alambrado, alguma coisa nesse sentido, um equipamento, um bebedouro, uma coisa assim, sabe? Um equipamento fixo ali... talvez ela funcione bem e tudo mais. As ancoragens químicas, elas já vão tratar um pouco mais de cargas um pouco mais estruturais, de um pouco mais de solicitação. Dessa forma, a gente acaba tendo o químico muito mais empregado quando a gente fala de estruturação, de um modo geral. Ele vai proteger mais a ancoragem, né? O químico, ele vai ser estruturalmente melhor do que o mecânico. No entanto, a transmissão de carga dele para o concreto é ao longo de todo o corpo da ancoragem. Porque você coloca o químico, então, se eu tive lá um embutimento de 10 centímetros, eu transfiro ao longo de todos esses 10 centímetros. E isso faz com que eu tenha menos carga no concreto e tenha menos tensões. Isso é ótimo, você solicita menos o concreto. E lembrando que eu estou solicitando o concreto a tração. E o concreto não é bom a tração. Então, você precisa ter com o químico, você controla melhor isso. Com o mecânico, você geralmente, a transmissão é feita pela ponta, por um ponto. E isso faz com que você tenha tensões maiores no concreto. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente pensa numa aplicação estrutural, geralmente vai para o químico. Além do químico também, fechar a barra inteira. Então, essa barra não corrói. Tem essa proteção também na barra, né? Exato. A corrosão, ela vai acontecer externa. Então, ela é visível. E ela permite uma manutenção. Legal. O mecânico pode acontecer, dependendo do ambiente que você tiver e tudo mais, uma corrosão na parte interna dele. Então, você não vai ver. Você vai ver no momento que ele solta. Então, estruturalmente falando, os químicos são mais versáteis, transmitem melhores cargas para o concreto, acabam sendo soluções que podem atender uma gama maior de aplicações. Legal, muito, muito legal. Muito bom saber aí as vantagens, né? Que era até uma das perguntas aqui da gente utilizar a ancoragem química, né? Eu recentemente tive aí uma experiência, a gente faz projeto de impermeabilização, então a gente fez o projeto de impermeabilização para um subsolo, em Balneário também, né, Camboriú, onde a gente quase não tem água, né, de um lado tinha rio, do outro tinha mar desse empreendimento. E laje sob pressão, obviamente. Então, um dos pontos discutidos que a gente alinhou para compatibilizar com o pessoal de estrutura foi a ancoragem da laje sob pressão na diafragma, né? Na contenção em diafragma. Então, assim, a gente de Imper tinha que garantir a estanqueidade nessa interface, mas aí tinha toda a questão da ancoragem. Aí até a gente falou, olha, é bom trabalhar com um adesivo que a gente não especifica a parte de ancoragem, mas que ele contribua também na estanqueidade, que tenha uma certa tolerância à umidade, porque não são todos os adesivos que tem, né, Marco? Não. A gente vai ter sempre duas famílias, em geral, duas famílias químicas. Uma delas é a parte dos epóxis e outra dos metacrilatos.
Certo. Os metacrilatos, eles são mais ou menos, assim, daria para comparar eles com um grout. Um grout bem dosado para que ele tenha uma cura rápida e de alta resistência inicial. A questão é, qualquer grout, se você colocar uma seringa de água ali, você perdeu o grout. Verdade. Né? Então, ele não pode ter umidade. E ele é uma cura muito rápida também. Os metacrilatos, eles são para quando você vai fazer um trabalho específico. Por exemplo, eu vou parar uma fábrica, eu vou parar um túnel. Que tem que liberar preciso muito liberar rápido. em 3 horas. Porque em 1 hora, você já vai ter a carga, você já vai ter a condição de botar a carga final. Já o epóxi, não. Ele é um pouco mais de tempo. Você está falando algo entre 6 e 10 horas. Depende do produto, depende da temperatura. Contudo, o epóxi, ele é epóxi, né? Então ele fecha, ele tira a água, ele pode, na verdade eu já fiz aplicações bem interessantes submersas. Teve uma bem Nossa, curiosa que legal, que a gente submersa. fez. Submerso. Que a gente fez o projeto, né, da execução, da troca. Eles tinham uma barragem e o cliente não conseguia abrir aquela barragem, ela travou, enroscou. Então, o que teve que fazer? Dentro da água, do lado interno, se criou outra barragem para depois cortar a anterior. Então, foi feito com o quê? Com adesivo epóxi. Você pode colocar o epóxi dentro da água que ele não vai ter nenhum tipo de reação ou qualquer coisa nesse sentido. Ele só vai ter o tempo de cura dele baseado na temperatura que está acontecendo ali. Mas ele é uma família muito interessante para trabalhar com água ou situações que você tem umidade. Muito legal, porque eu já tinha em mente assim, que tem uma certa tolerância a uma umidade residual, mas não submerso. Submerso total. Nossa, submerso muito embaixo legal. d'água, escuro. Mergulhadores para fazer furação. Muito A legal. profundidade lá era alguma coisa de 12 ou 14 metros. Nossa, Caraca. bem, Era uma barragem grandinha, uma assim. pressão alta, E né? teve que ter mergulhador, equipamentos adequados ali para fazer a furação, a limpeza do furo, porque mesmo submerso tem que limpar Tem o que furo. limpar. Olha Tem que só, limpar tá o vendo? furo corretamente. Então foi uma coisa bem técnica, bem interessante. Né? E a questão do desempenho, ele diminui? Quando está submerso? Por exemplo, não submerso, a gente tem um desempenho. Quando está submerso... Você vai ter, na verdade, uma série... todo o desempenho de ancoragens, ele é empírico. Então, ele é todo verificado a partir de testes, sempre. Ele não vai ter um padrão, né? padrão. Você vai ter sempre... Então, você vai trabalhar com algum produto que tenha uma aprovação para isso. E qual que é a sacada da aprovação? Né? Muitas vezes o cliente fala assim, não tem aprovação, eu não posso usar. A aprovação, na verdade, a gente usa uma palavra que não é adequada, na minha opinião. A gente deveria usar uma palavra avaliação. Porque não quer dizer que não tenha aprovação, que ele não tenha desempenho. Entendi. A aprovação, ela não é sinônimo de desempenho. A aprovação, ela serve para quê? Para que eu possa prever o desempenho na fase de projeto. Então, neste caso, o cliente queria saber o desempenho na fase de projeto. Então, eu peguei um produto aprovado para calcular para ele e fez. Mas, por alguma razão, o cliente não quisesse fazê-lo. Ele falou, vamos colocar lá e vamos fazer um teste. Eu posso usar um produto sem aprovação? Posso, claro que posso. Desde que respeitando as peculiaridades. Se eu estou num ambiente úmido, submerso, que seja, eu não posso utilizar uma resina que não pode nesse ambiente. Exatamente. Então, escolhendo e fazendo algumas análises ali, a gente consegue navegar nos portfólios disponíveis e ter uma aplicação competitiva, Legal. comercialmente agressiva. Muitas vezes você vê o mercado dizendo ancoragem química é caro. É caro quando você especifica errado. Ela fica cara. Aí ela fica cara. Agora, quando você especifica corretamente, ela fica super agressiva em preço, tecnicamente, quando você aplica a engenharia nela. Né? Verdade. Como tudo, né? Na nossa área. Feito dentro da técnica, conhecendo, dominando o assunto, fazendo corretamente, não Você consegue, não é caro. Você consegue, de fato, aplicar a engenharia. Exato. É curioso, porque quando você fala de estruturas, geralmente a ruptura da estrutura não está no meio da viga. Ela está na ligação. Estruturas metálicas, estruturas de concreto, geralmente, assim, o elo fraco, ele está na ligação. E isso é um ponto de ligação. Verdade. E você vê muitos projetos relegando, falando assim, ancoragem epóxi. Sabe? Tipo, sem verificar o embutimento, sem fazer uma conta, sem tomar uma... E aí acaba tendo isso. Chega na obra, o cara também não sabe. É verdade. E aí ele pega uma broca compridona que ele tem, faz um furão na parede Põe e coloca uma resina lá dentro para ver o que É. acontece, né? Então, quando a gente... Já teve situações de eu conseguir otimizar em 2/3 o tamanho do furo. Puxa. Em 2/3. Então, assim, e não é furo de
broquinha, né? Esse caso de 2/3 aí era uma broca de 1 1/4 de polegada. Caraca, Você tá falando baita de um baita furo, um baita custo de furação. Verdade. Você reduz, né? E o custo de furação é muito maior que o custo de resina. Né? Caramba. Então a gente consegue reduzir, né? Aplicando a engenharia, reduzir bastante os custos das aplicações. Essa questão que você falou realmente de só vir especificado, ancoragem química com adesivo epóxi. Eu trabalhei em algumas indústrias de químicos para construção que tinham, né, algumas tinham na linha adesivo específico para ancoragem e outros tinham aquele adesivo epóxi, mas que é para fazer uma junta fria, né, para uma colagem de um concreto novo num concreto antigo, que as resistências, a hora que são solicitadas a tração, né, são muito diferentes. Sei. Né, muito diferente. E é o que você falou, se não tem ali especificado, né, o nome, ou pelo menos se não tiver indicação de marca, mas pelo menos os parâmetros, né, no mínimo, ou que atenda alguma norma específica. Não sei se no Brasil a gente já tem alguma norma para ancoragem química. Nós temos hoje uma recomendação técnica. Né? Tá. Uma recomendação técnica que foi feita, um trabalho muito legal, lá com a ABS. Legal. Lá na ABS foi feito esse trabalho já há algum tempinho, né? Eu acho que eu posso citar o nome dele, o Thiago Carmona. Conheço. O pessoal do Carmona tá sempre nessas, né? De reforço. E ele fez um trabalho muito legal com a gente de tocar esse trabalho, né? Ele foi o líder desse empreendimento, junto com não só a Hilt, mas tinham também outras marcas lá envolvidas. Sim. E tinham também usuários e tinham também professores. Que bacana. Né? O professor Candelária estava lá também sobre a parte de metálicas, né? Que faz muito essa interface junto com o concreto. E foi super legal. Esse trabalho, em 2019, nós finalizamos. É uma recomendação técnica, é uma marcha de cálculo como fazer o dimensionamento de um sistema de ancoragens. Ela é normativa, não. A gente tem a intenção, esse ano, de entrar... Esse ano e o próximo, né? Um trabalho um pouquinho mais longo, de entrar na ABNT. Legal. Como para gerar uma normativa, né? Mas foi um trabalho muito bacana, técnico, onde a gente trouxe as referências europeias aqui para o Brasil. E hoje a gente tem uma forte referência para o mercado. Isso é ótimo, excelente. Já que é um assunto que nem a gente falou, né? Pouco discutido na parte de educação, né? Graduação, pós, tudo mais, é importante ter uma referência técnica, né? Exatamente. Importante. A gente, só te cortando, fazendo para a gente percebe que muito assunto que exige muita técnica, eles não estão presentes na grade, né? E isso, para mim, a gente volta um pouco em alguns episódios anteriores. Que nós já discutimos. Que a gente vê como que a graduação, ela tá um pouquinho, na área de engenharia, ela tá um pouco... muito genérica, né? Sim. Tá muito Fica genérica. deixa muito a desejar, na minha opinião, né? Tanto que você vê muitos engenheiros, é uma pergunta muito frequente para quem trabalha no ramo de ancoragens. Qualquer um dos colegas aí vai poder confirmar que você chega num projeto e a pergunta clássica é aquela: o quanto resiste a resina da Hilt? Né? No caso da Hilt aqui, né? Mas enfim, quanto resiste a resina? A resposta é imediata, para assustar o cara e para chamar atenção, né? Não, resiste 0 a resina. Como assim resiste 0? Então, resiste 0, né? Por quê? Porque o que resiste é concreto, resina e barra. É o sistema. Depende do diâmetro do furo, profundidade é o sistema de estrutural. Ancoragem, resistência E de concreto. Um desses 3 elementos vai ser o elo fraco. E a corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco dela, né? Então, imagina que o concreto é o elo fraco. Para embutimentos pequenos, sempre vai ser o concreto, né? Para embutimentos até 8, 10, depende do diâmetro, enfim. Mas para embutimentos pequenos, é o concreto que quebra. Se o concreto quebra, a resina não vai melhorar o concreto. Verdade. Você pode ter a resina da lua que vai botar lá, não vai melhorar o concreto. O concreto vai continuar quebrando. E nesse sentido, a gente vai poder sempre, como eu falei, navegar nos portfólios. E, ao mesmo tempo, se o cliente fala assim pra gente: poxa, eu vou calcular... Imagina que fosse assim, eu vou calcular uma resina e um concreto C20. Aí depois ele fala assim: não, mudei o meu projeto, agora é C30. Ele vai ter que recalcular. A mesma coisa para resina. Se você substituir qualquer um desses 3 elementos, você precisa recalcular. Por quê? As resinas não são iguais. Elas não são. Cada uma vai ter um desempenho diferente, cada uma vai ter uma característica diferente. Então, tudo necessita de análise. Tudo necessita de análise técnica de engenharia para se poder fazer uma aplicação adequada. A resina não faz nada sozinha, né? Não, a resina ela é um elo. É um sistema, né? Ela é um dos elos. E pode ser que ela não seja o elo fraco. A maioria dos casos, ela não é o elo fraco. Legal. Normalmente está mais forte. Um dos pontos, né, que o pessoal discutia bastante, é lógico que
já faz um tempo que eu trabalhei nessa área, mas eu vejo como um benefício também, e até acredito que tenha que ser dessa forma, a questão da mistura. Material epóxi é sempre bicomponente. Então, a gente, né, tem que misturar ali a base endurecedora. A partir daquele momento, você tem um tempo em aberto para aplicação. Sim. No caso das resinas para ancoragem, da Hilt, é tudo misturado no bico. Eu não tenho que misturar... Não, é tudo misturado no bico. E isso é uma diferença fantástica, porque é um ótimo tópico. Porque, na verdade, quando você mistura na mão... Enfim, a gente tem esses componentes epóxis, né? Que muitas vezes não são nem... Eles pelo próprio fabricante, não são para ancoragens. Exatamente. São adesivos para outros fins, né? A ancoragem vem pela criatividade, né? Da engenharia brasileira. Sim. Somos os mais criativos, né? Construção civil tem gente a maioria, né? Isso aí são para pontos estruturais, né? Mas quando você mistura na mão, cada mistura é uma. Porque vai depender da capacidade do cara de raspar a latinha, da ferramenta que ele tem. Às vezes ele não quer, às vezes ele vai ele vai misturar os dois em um terceiro local, porque ele não vai fazer tudo. Então, cada um vai ser um. Isso, obviamente, afeta muito a qualidade. E além de tudo, a ancoragem, na minha visão, a gente tem um desafio, o maior desafio de todos da ancoragem. Existem alguns, mas não é calcular, não é ter a norma, não é... não é testar, eventualmente, a ancoragem. O maior desafio que a gente tem na ancoragem, na minha visão, é você colocar resina dentro do furo. E é um desafio gigante, por quê? Já tivemos situações em que pensa assim, então, né, quando a gente fala colocar no furo, a gente pode pensar, inicialmente, um furo de 0,5 polegada na parede com 10 centímetros. Mas e se eu tiver um furo de 1,5 polegada no teto com 800 de profundidade? Sabe, se você não tiver uma técnica, você não aplica, você não instala, entendeu? Mas também a tixotropia do material também influencia bastante, né? A tixotropia, ela é um acordo ela é um pacto com o diabo, né? Porque ela é tixotrópico para o bem e para o mal. Ela é tixotrópica, no entanto, que eu posso aplicar sobre a cabeça e ela não vai cair sobre mim. Ao mesmo tempo, se eu aplicar ela no meio do furo, ela não escorre para o fundo. Entendi. Então, você vai ter ar lá dentro. Aí você vai ter um trecho da tua ancoragem que não vai ter nada ali, vai ter só a barra dentro de um furo. Você tem que ter um ponto de equilíbrio aí, né? Então, você precisa ter uma técnica para que você coloque a resina dentro do furo, você retire o ar do furo e coloque a quantidade correta para ela não pingar. Porque também você vê muito em obra o cara brigando por ml, pelo preço, uma maneira muito ruim, na minha opinião, porque cada solução vai ter um embutimento específico, então não deveríamos colocar todos iguais, né? Tentar equalizar nesse sentido. E depois dessa briga toda louca, você vai na obra, você vê que embaixo de cada furo tem um montinho de resina no chão. Esse montinho de resina no chão, o que que é? É o ml que o cara brigou lá e tá no chão, ele não tá utilizando esse produto, entendeu? Então, quando você faz uma aplicação adequada, olhando todas as etapas, a gente falou um pouco do projeto, né? Mas da execução também, quando a gente entende como fazer a execução correta, aí eu posso fazer um sistema que, de fato, quantos tubos estão cotando para fechar geometricamente? Qual que é o volume que você precisa? Eu preciso de 1000 tubos. Tá bom, sem medo de ser feliz, eu vou cotar 700 para você. Porque da maneira que a Hilt pode fornecer essa aplicação, você vai economizar 30% da aplicação de resina de uma maneira bem conservadora ainda, por sinal, entendeu? Legal. Quando você entende esse desafio de como colocar resina, né, você entrega qualidade e, simultaneamente, economia pro sistema. Aí, pessoal, pega a dica aí, ó. Palavra-chave. Porque hoje no nosso setor a palavra-chave é economia, né? Economia. Porque tudo que você fala... Não, mas eu vou economizar quanto nesse processo? Exatamente. Né? Exatamente. Perdoe. Por curiosidade, já teve casos, assim, de vocês chegarem na obra, tá dimensionado, um determinado diâmetro, profundidade, orçou, vendeu, tal. Chega lá, tem outro? Tipo assim, muito maior, ou ter mudado alguma coisa, ou... acredito que se está errado, nem dá sequência. Tem que chamar o projetista, tudo mais. Já aconteceu assim, não, a gente teve que redimensionar e... O que acontece muito é o seguinte, a Hilt, ela é uma empresa que ela tem produtos diferenciados, né? E não é diferente nas ancoragens. Nossas resinas, elas têm alta tensão de adesão, então elas têm uma capacidade interessante. Então, o que acontece muito é chegar para o cliente e falar assim, o cliente fala, olha, eu tenho aqui essa aplicação
E tá aqui, meu diâmetro é de 0,5 polegada por 30 centímetros. Aí você já liga que 30 centímetros é o tamanho da broca que ele tem. Você já sabe que ele não calculou isso, porque ele vai falar pro executor, né, pra empresa que vai fazer a execução, e fala, passa a broca. Então ele já sabe que, quando ele vem com números muito redondinhos, assim, né, às vezes não foi 25, você calculado. fala, é o tamanho da broca dele, tá bom. Aí você fala, não, mas cliente, eu acho que eu consigo reduzir o teu embutimento. Porque o furo é muito caro. Um furo com broca de vidia, 1 centímetro de furo de broca de vidia, ele custa mais ou menos 3 vezes mais do que 1 centímetro de resina. Caraca, E se esse furo for de broca de diamante, que é aquela que você tira, né, o testemunho, esse número sobe para 11 vezes. Nossa, muito mais Então ele é muito mais caro. Então se eu reduzo o embutimento do camarada, eu pago a resina para ele. Verdade. Eu vou pagar a resina para ele. E aí muitas vezes você chega para o cliente e você percebe isso, porque você fala é 30. Aí a gente coloca lá no software de cálculo da Hilt, que é aberto, enfim, todo mundo pode utilizar, coloca lá, não é segredo, né? É isso que é legal, porque a gente não joga poker, né? É tudo muito aberto. As aprovações estão abertas, o software é aberto, é entrar lá e colocar. E aí, quando você coloca lá de 30, cai para 12. Nossa, aí você vai para o cliente. Mais da metade. Aí você vai para o cliente e fala, cliente, dá para fazer com 12. Aí o cliente, não dá. Ele não acredita que dá. Aí muitas vezes, fizemos até recentemente um projeto nosso aí, que o cara falou, não, eu quero fazer um teste. Eu não acredito que vai. Eu quero fazer com 12, mas eu não acredito. Faz aí. Inclusive, é uma obra de um túnel. E essa obra é super interessante. Furar menos, porque é um túnel. Então, tem água em volta de todo o túnel. Sim, você tá embaixo do lençol freático. Quanto mais você fura, mais água você vem, mais interfere na estrutura. Verdade. Né? E se você tiver um ponto que vai começar a cair água ali... Aí eu perguntei pro cara, eu falei, se eu conseguir reduzir esse embutimento, faz sentido? Ele falou, nossa, se faz. Ele falou, pelo amor de Deus, você reduz um risco gigante de interferência na minha estrutura, né? Mas ele falou, eu quero testar. Eu não acredito que vai passar. E aí testamos. E aí realmente rompeu aquilo que o software dizia, que mesmo com 12, a ruptura era do aço, né? Que é a última ruptura que tem. Olha só. Então a gente economizou furo, economizou resina, economizou interferência de estrutura. E com uma análise, assim, é uma análise de engenharia. Uma análise simples, é uma atenção que você tem que dar. Não é a mesma atenção que você dá para uma estrutura inteira de concreto, mas você não pode abrir mão disso. Porque isso, claro, é uma linha do orçamento, é uma linha técnica que tem que ser analisada. Com certeza. Posso fazer uma propagandinha? Daquelas, né? Posso fazer uma... o Marco comentou do software e tudo mais, né? Quem tiver interesse, procure a Hilt. E aí a gente pode apoiar aí no Profis Engineer. Tem até treinamento ou não para uso do software? Tem. Ele é absolutamente intuitivo, não é difícil de você entender. Quem nunca fez uma ancoragem consegue calcular uma ancoragem em 5 minutos. Ali. A questão é... Mas a gente vai promover um treinamento, enfim, é só uma questão de entrar em contato com a gente. É um software 100% na nuvem, então não tem necessidade de instalação nenhuma. Não precisa chamar a TI, né? Antes era uma dificuldade que o nosso software você tinha que chamar a TI, né? Agora não precisa chamar a TI, é só se cadastrar e acessar. E é bem interessante, ele tem muitas funcionalidades, ele tem a possibilidade de calcular, na verdade, não apenas as ancoragens, mas toda a chapa de fixação. Sim. Então, toda a espessura da chapa, enrijecedores, soldas, ele vai poder entregar todo esse resultado para a gente de uma maneira muito fácil, muito legal. Só uma curiosidade, você comentou aí do dimensionamento, de às vezes fazer uma análise até para o cliente em cima das informações que ele recebe, aí até em função desse know-how, toda a experiência que vocês têm, vocês já dimensionam, conseguem reduzir tudo. Como que fica a interface com o pessoal de projeto? Acho que a Gi depois vai até entrar especificamente nesse assunto, mas, por exemplo, que nem você falou, né, no caso que você citou, não tinha um projeto, pelo que eu entendi, né? Não tinha um dimensionamento. Quando se é possível fazer essa redução, aí precisa voltar para o projetista validar ou não? Como que funciona, Marco, essa interface? O que a gente faz, a maneira que a gente faz, a gente pode emitir uma RT. Olha, que legal. Então, eu não preciso voltar para o projetista. A gente vai assumir a responsabilidade dessa aplicação através de uma RT, então eu não preciso voltar. Isso é um problema. Isso é legal. Porque, na verdade, eu estou na fase de execução. Como é que você vai voltar? E aí eu estou falando, vamos mudar o projeto. Aí ele tem que voltar e esse ato de voltar no projetista é um custo. É um custo. Porque ele vai ligar para o projetista também, atraso. E ele vai ligar, e o projetista vai falar para ele, olha, eu vou gastar, para fazer essa verificação, eu vou gastar 5 horas. E minha hora tem um valor, então tem um custo nisso. E hoje a Hilt, ela faz dessa forma. Então eu falo para o cara, eu vou reduzir isso,
e eu te forneço, eventualmente, se for Isso é necessário, legal. uma RT. Então, não há necessidade. Eu me torno o projetista da aplicação. E nada mais conveniente, porque a Hilt ela é o maior produtor mundial de Sim, ancoragens exatamente. e nós detemos muito conhecimento, tanto de normas europeias, que são muito utilizadas no Brasil, mas também normas americanas não são tão utilizadas, mas a gente tem um know-how muito amplo nessas áreas, né? Então, tá em boas mãos esse projeto. Isso é legal, hein, gente? Um baita diferencial, porque é muito raro, tipo, o fabricante que fala, tá, a gente ajusta aqui, mas, tipo, né, tem que voltar, tem que aprovar, então, né, ajusta, valida, assina, então, E manda bala. e manda bala. É aquilo Manda que você bala. falou, é especialista, Aí né, treina. tipo... Assume a bronca ainda. Assume a bronca, A gente isso vai aí. poder trabalhar, na verdade, em todas as etapas. Então, eu trabalho na etapa de projeto, Com os projetistas, né? trabalho na etapa de execução, Legal. que é a parte, como eu falei, né, esse sistema para você não desperdiçar resina. Nós temos um aplicador que você regula, ele é a bateria, você regula o volume que é dispensado. Nossa, que legal. Então Até você pra não sabe. ter perda também, né, Exato, gente? aí não tem perda. Aí Nossa. você sabe o quanto que vai colocar em cada furo. Então é cirúrgico. Você põe É certeiro. e você não perde resina. Por isso que eu economizo. Entendi. Porque aquela resina do chão, ela fica para dentro do furo. Ela não fica no chão. E por fim, a gente tem ainda um serviço de comissionamento de ancoragens. Então, depois que fez toda a instalação, eu posso ir nesse local e testar um teste estatístico, probabilístico, né? Que eu vou testar uma quantidade dessas ancoragens e crio um laudo dizendo Bacana. se as ancoragens sofreram algum tipo de desvio no processo de instalação. Legal. Porque eu não estou testando a resina eu testo no meu software. Eu estou testando a instalação, porque pode ser Mas que você tem tenha problemas variáveis, que a instalação não foi bem executada, não foi bem limpo o furo, ou qualquer, enfim, variações que podem ter acontecido, que o concreto não está na resistência que ele Que foi deveria. previamente dito. Então a gente verifica ou entregamos que está apto, ou eventualmente sugerimos reforços. Ou seja, você faz até um certo controle de qualidade Controle da de ancoragem do qualidade. sistema do cliente, né? Não só da resina. A gente usa a palavra comissionamento, porque quando fala qualidade tem que ter em metro envolvido, né? E as ancoragens não estão lá ainda, né? As ancoragens ainda eles não têm um padrão de qualidade em metro. Então a gente traz o termo comissionamento de ancoragens, que Muito é bem legal. isso mesmo que a gente faz. Né? Show. O interessante que o Marco citou da ferramenta, né? Tem até uma calculadora, né? De volumes? Calculadora de volume, que aí nessa própria calculadora aparece lá quanto você regula o equipamento para ele Que te legal. dispensar de ancoragem. E legal. isso é assim, se eu põe na calculadora, a calculadora ela vai perguntar pra gente, é um app de celular, né? E ela pergunta pra gente assim, você vai utilizar o aplicador, a bateria? Aí você fala assim, não. Aí ela dá um volume. Aí se você coloca sim, ela vai tirar 20% a 30% desse volume. Olha só. Então, realmente, ela dá uma economia muito grande em função porque você, de fato, cria condições melhores de instalação. Uma curiosidade, esse equipamento, ele é vendido ou locado? Vendido. Vendido. A Hilt, tá. ela vai trabalhar com algumas formas de aquisição de equipamentos, né? A mais comum é venda. A gente tem também sistemas de gestão de frota. Legal. Temos algumas outras maneiras que a gente vai até o cliente, mede a produtividade dos equipamentos deles, né? Mas, basicamente, a gente trabalha com uma gestão de frota, que é algo similar a um leasing, e venda de equipamentos. Show de bola. Bom, a gente já falou aí bastante de questão de ancoragem e tudo mais, né? Mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aí. Quais os parâmetros que a gente precisa considerar para a gente especificar uma ancoragem, né? E quem faz essa especificação? Você já deixou bem claro aí que a Hilt já toma toda essa frente também, ela pode Assumir se tornar a responsabilidade, né? um projetista, né? Mas quando a gente fala de um projetista externo, ou de alguém que chega, por exemplo, lá no mercado que a gente vê, quero uma ancoragem, vou colocar uma ancoragem aqui, mas nem sabe o que está fazendo, né? Então, quais são os parâmetros que a gente precisa considerar para isso? Que nem a gente falou há pouco, você precisa verificar o que resiste é o sistema, né? Concreto, resina e barra, né? Então, você vai precisar das características do concreto, e aí tem sempre aquela pegadinha, né? Porque o concreto, quanto mais resistente ele for, quanto maior o FCK desse concreto, mais resiste a ancoragem, é diretamente proporcional. Então, muitas vezes você vê algumas pessoas que têm resinas que não estão no nível de qualidade, e eles testam essa resina em concretos de alto FCK.
E aí eu chego na obra, o cara fala para mim, ó, porque os nossos testes, entre aspas, as nossas aprovações, elas vêm sempre em concretos de 20 MPa, que de FCK. É o mínimo no Brasil, né? É o mínimo no Brasil e é o padrão europeu. Eles criam esse padrão para todo mundo testar igual. Porque aí sim pode quando falar, você testa igual, quando você faz uma aprovação igual, eu consigo comparar as coisas, né? Verdade. Então lá tem lá a normativa deles, lá é TAG que vai falar, é concreto de 20. Aí tem uns caras aqui que fazem com concreto 50. E aí você chega no obra, o cara fala assim, tá vendo aqui, ó, a sua resiste 20, a do cara aqui resiste 30, tá vendo? Então não é tão boa assim. Aí você vai dar uma olhada lá, o cara tirou o coeficiente de segurança, o cara colocou um concreto maior, né? Então a primeira coisa que você tem que entender, a primeira informação que você tem que ter para calcular ela, para fazer um projeto prévio, é o concreto. Então qual que é o FCK e quais as dimensões desse concreto? Porque se eu estiver próximo a uma borda, por exemplo, ele vai ter resistências menores. Porque eu tenho menos concreto ali, eu vou ter mais tensões. Por exemplo, se for numa laje, qual que é a espessura dessa laje? Até onde vai essa... A espessura desse concreto é super importante para você evitar também algumas falhas de concreto que podem ser na outra direção, na direção do fendilhamento. Então, primeiro, questões dimensionais e de resistências desse concreto. Segunda coisa, eu preciso definir qual que é a resina que eu vou utilizar. Então, eu preciso definir qual que é a resina que eu vou. Eu vou de RE500V3, que é a resina top da Hilt. Eu vou de RE10, que é a resina mais comum da Hilt. É uma resina que a gente costuma dizer que ela não tem a aprovação, ou até, melhorando o termo, eu não tenho a avaliação a partir de um ente externo. Mas ela tem desempenho? Tem, claro que tem. Lógico, eu vou botar uma resina no mercado que não tem aprovação. Que não tem desempenho? O cara vai colocar lá e vai soltar? Claro que não. Ela tem amplo desempenho, eu só não consigo calcular esse desempenho para ela. Então eu preciso escolher a resina que eu quero utilizar, cura rápida, cura lenta, enfim, todos esses detalhes. E preciso definir o aço da minha barra. Se vai ser um aço A36, se vai ser um aço 5.8, 8.8, uma barra inox. Quando eu tenho esses 3 parâmetros, eu preciso das cargas atuantes. Aí as cargas é um ponto bem importante, porque com a carga atuante, eu consigo chegar na incógnita desse sistema, que é o quê? O embutimento. É o que eu estou buscando no final do dia, é o embutimento. Ah, Marco, mas tá bom. Então eu não tenho as cargas. Contudo, a gente pode definir um embutimento para chegar na carga máxima? Pode. A gente sempre precisa deixar um desses inputs como uma incógnita, né? Em geral, quando eu estou fazendo o projeto prévio, que nós não temos a definição do embutimento, ele é que fica como uma incógnita maior aí para a gente chegar e definir quanto que eu vou ter que furar esse concreto e quanto que eu vou ter que colocar de resina dentro dele. Tem uma relação direta, diâmetro do furo, profundidade? Não. Não. Não, isso... Não. Se você olhar, podem haver pessoas que vão dizer, porque algumas normas antigas, eu não vou dizer em normas antigas, mas algum conhecimento um pouco mais antigo falava sempre alguma coisa, 10 diâmetros. Isso, na verdade, é quando você faz vergalhão pós-instalado. Porque é diferente, tá? Quando a gente fala fixação em concreto, a gente pode jogar dois grandes universos. O primeiro é quando eu fixo uma chapa no concreto, uma chapa de aço, quando eu faço uma ligação aço-concreto. Quando eu faço uma ligação dessa, em geral, 80-20 dos casos, ela vai formar tração no concreto. Ela vai formar um cone de trações e você vai calcular de acordo com essa normativa da ABS ou até de acordo com as normativas europeias que foram de lá que se originaram essa. E o software está de acordo com isso. Ou você vai ligar concreto com concreto. Quando eu ligo concreto com concreto, eu não traciono a peça de concreto, em geral. A distribuição de cargas que vai acontecer dentro delas é um modelo de bielas e tirantes. Então você não tem o concreto tracionado. Aí é curioso, né, que eu costumo falar isso para os clientes, eles se admiram um pouco, porque o furo é o mesmo, a resina é a mesma e a barra pode ser a mesma, porque eu posso usar vergalhão também, CA50, CA60, para fazer uma ancoragem. É muito comum, às vezes, você vê algumas... Não é tão comum, mas às vezes você vê as empresas criando rosca nele para botar porca, né? É tudo igual, contudo a normativa é diferente. Quando você prende vergalhão no concreto, a gente usa 6118, a nossa norma de concreto. Olha só. A gente calcula esse engastamento de barra igual se fosse pré-concretado.
Interessante. Só que ele é pós. A questão é que se ele for pré-concretado, o que que eu faço? Gênio, né? Eu faço um gancho para reduzir o embutimento e ganhar mais carga de engastamento, né? No nosso caso, se o concreto já existe, eu não consigo criar o gancho. Ele vai ser reto. Então, se eu fizesse ele pré-concretado reto, o embutimento seria o mesmo. Entendi. E isso também é calculado no nosso software. Então, você tem esses dois modos aí de cálculo, de acordo com as nossas normativas aí de ancoragem mais próxima, né? E de acordo com a nossa 6118. Show de bola. Que aula de ancoragem, hein? Altas dicas aí. Aquelas, né? Já tenho várias anotações, tô aumentando mais uma. Eu tenho um cliente que é um amigo meu que quando a gente chega lá, ele fala, ei, lá vem as bielas e tirantes de novo. Porque quando você leva para o cliente isso, ele sabe, é super importante, isso é super importante. Porque é o esquema estrutural da sua estrutura. Se você escolhe o esquema estrutural errado você vai ter um embutimento, você vai ter uma carga, você vai ter alguma coisa acontecendo ali. Mas é o esquema estrutural, é como que as cargas vão se distribuir. Você faz isso quando você faz todas as estruturas, quando você faz ancoragem, você também faz isso, sabe? E aí, quando você traz um pouco... Tem um cliente uma vez que eu me lembro muito, que ele falou, né? Ele falou, olha, veio alguém aqui e falou que o sistema era para fazer um concreto com concreto, né? E ele falou, poxa, falaram que a ancoragem funciona aqui. Eu olhei para ele e falei, você tá com tempo? Ele falou, tô. Tinha uma lousa lá, eu falei, vem cá. Aí eu comecei a desenhar para ele. Aí quando terminou, ele falou, puta, é isso, cara, é isso que tem que fazer, né? Super legal, é isso aí. E aí você define um esquema estrutural que seja adequado à sua estrutura de fato, como você faz para toda a estrutura. Não sei por que a ancoragem ela acaba sendo relegada, né? Ela tem que ser introduzida na engenharia para as boas práticas, como toda a estrutura de concreto, de aço que a gente tem. Legal, por isso que é importante conceito, né? Conceito, conhecimento. Exatamente. Eu gosto da parte do cone de concreto, daquelas, né? Cada um se apega numa parte, né? Eu acho muito legal a parte do cone na parte do arrancamento mesmo, né? É quando você faz a verificação de ancoragem. Isso. Ancoragem ele vai gerar uma zona de tração no concreto que tem que ser combatida, enfim, tem que ser equacionada ali para trabalhar. Até desenhei um cone aqui, daqui a pouco vou... Vou compartilhar assim depois. A área que eu trabalhei era essa, da chapa não cheguei a trabalhar. Mas é bem interessante mesmo. Bom, vamos partir um pouquinho aí a gente sabe que tem alguns gargalos na questão de instalação de ancoragem, né? A gente tem um procedimento que seja específico para aplicação de ancoragem química, por exemplo. A gente sabe que tem lá, todo mundo usa, como que é? O 2,2, que sopra o furo, limpa. A gente tem uns negócios assim meio... Se você quiser ver o processo de uma ancoragem, você tem que olhar a aprovação dela. As resinas com aprovação, lá dentro, tudo que tem da ancoragem está na aprovação, tudo. Então, na verdade, se não está lá, não é relativo à ancoragem. Desde a embalagem, de como ela vem colocada, o bico misturador que a gente falou rapidamente, né? Como ele funciona para você juntar os dois componentes, e também o processo de limpeza dessa ancoragem. O processo de limpeza lá vai estar dentro das ancoragens Hilt. Geralmente você vai ter sistemas de limpeza manuais, sistema de limpeza com ar comprimido, sistema de limpeza com água, e ele explica cada um passo a passo como é que você faz. Mas cada ancoragem tem o seu sistema. Podem ser semelhantes. Eu trago aqui um exemplo que você trouxe, eu lembrei. A gente tem uma ancoragem química, que é uma ancoragem de cura rápida, que utiliza a resina HY200. Tá? Agora é HY200 V3. E essa resina, se eu utilizar ela com uma barra que se chama HIT-Z, ela é uma resina que ela para de trabalhar com o modo de adesão e começa a trabalhar com o modo de expansão. Caramba. Logo, eu não preciso limpar o furo. Quando eu faço o furo, fica aquele monte de terra ali, aquela poeira danada ali, né? Você coloca a resina lá dentro, coloca a barra, sem perder cargas. Então, por exemplo, essa é uma resina que não vai ter modo de limpeza. Esse conjunto, resina e barra. Se eu usar essa resina com uma barra convencional, eu vou fazer a limpeza. Sim. Esses dois vai estar escrito, a limpeza não é necessária. Olha Entendeu? só. Então, você precisa entender bem o que você tem na mão para você poder fazer a aplicação mais adequada, né? Essa é super interessante. Ele chama, o método ele chama Safe Set,
que é o kit seguro. A maior parte dos problemas de ancoragem que a gente encontra é por problema de instalação. É a mão do cara que instalou, que não limpou direito, ou não fez o furo adequado, enfim. Quando você tira a limpeza dele, não apenas, a gente tem alguns modos de safe set, né? A HitZ é um deles. Outro deles é super legal, a gente fala na Hilt, que tem o Gus Buster, né? Que é o caçador de fantasmas. Nós temos o Dust Buster, que é o caçador de poeira. Que ele usa uma mochilinha, que é um aspirador, e esse aspirador é conectado na furadeira. E a broca que você utiliza é uma broca oca. Então você faz o furo... E já vem limpando. Já limpa tudo. Legal, esse daí você fez o furo, tirou, pode botar resina e tudo mais. Mas é legal, até combate essa questão de ficar na dependência de alguém ir lá e limpar, né? Por isso que é o kit seguro, é o safe set. É o safe, é o kit que você não vai ter, você não vai precisar ficar pensando, né? Poxa, será que o cara limpou bem? Será que o cara limpou? Ainda assim, existem, como eu falei, testes para a gente verificar a posteriori, fazer aí um comissionamento das ancoragens e minimizar a chance de ter problemas de instalação. Contudo, você tem sistemas, nós oferecemos sistemas que você elimina completamente esse trabalho de limpeza do furo. Você não tem nenhuma... E claro que isso tira horas, tira tempo, né? Tira exposição no trabalhador, tira consumíveis da obra, tira um monte de coisa, né? Verdade. A hora que faz a conta completa, você vê que até economiza mais do que resina, né? Essa é a ideia. É economia, né? Essa é a ideia, no final essa é a ideia. E eu até ia fazer uma pergunta... Deixa eu ver se eu lembro aqui, me fugiu. Se a Gi quiser dar continuidade, então. Mas você estava com... sim. Você consegue, pela forma, nessa parte do comissionamento, pela forma do rompimento, você consegue identificar se teve problema no preparo da superfície, limpeza? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A ruptura, ela mostra pra gente facilmente. Quando você olha a ruptura, você sabe se a ancoragem está sobredimensionada, se a ancoragem está subdimensionada, se eu pus uma resina adequado ou não, se eu limpei o furo ou não, né? A ruptura você vai ter 3 rupturas, aço, resina e concreto. Com menores embutimentos é o concreto, porque eu estou acionando pouco concreto, botando altas tensões nele. Geralmente é uma ruptura muito larga, assim, sabe? Você tira um pedação do concreto baixo. A altura desse concreto é pequena, mas ele é muito largo. Aí você vai olhar que o cara está rompendo o concreto e ele colocou uma resina super cara lá. Você fala, então, né? Que legal, né? Que legal. Você pode pôr até uma mais cara que o seu concreto vai dar. Você pode até colocar uma resina, né? Não vai salvar o concreto. A resina daqui a 100 anos aí no futuro, vai pôr lá a resina lá, vai romper o concreto de qualquer jeito. Do mesmo jeito. Porque a resina não vai melhorar o concreto. Aí você vai ter situações que você vai fazer o teste e vai romper a barra. Quando você rompeu a barra, você tá super caro. Porque você fez mais furo do que você precisa. A barra, ele é o elemento que não deveria romper nunca. É o que teria maior resistência. Ele é o último elo. Então, se você está rompendo ele, a partir do momento que rompe a barra, você pode furar até a China, que ele vai romper a barra. Você não ganha mais nenhum quilonewton de resistência, sabe? E então, ela tem ruptura. Geralmente, essas barras de barras roscadas, elas são... A tensão de escoamento e a tensão de ruptura são muito próximas. Então, você vê muito pouquinho. Até daqui a pouco você ouve um pau, que estoura de uma vez só. Sabe? É bem interessante. E a ruptura de resina por si, a resina ela sai de dentro do concreto limpa. Ela sai do jeito que ela entrou. No caso das resinas da Hilt, que elas têm essa tonalidade vermelha, né? Ela vai sair vermelhinha. Quando você não limpa o furo, ela sai toda de concreto. Então, assim, você sabe, quando você vê uma ruptura, você sabe, você tem fortes indícios do que aconteceu ali, do que está acontecendo. Geralmente, as rupturas são quando a gente força mesmo, né? Quando a gente coloca lá um macaco hidráulico e vai até romper. Vai até romper. Porque também as ancoragens, elas têm coeficientes de segurança bem interessantes, elas são muito seguras para serem utilizadas. Não trabalha com a carga limite ali no rompimento, né? Não, negativo. A gente trabalha com tensões com coeficientes de segurança interessantes, porque existem muitas variações, né? A gente fala que a estabilidade da instalação pode variar muito. Então, por isso que ele tem coeficientes aí que protegem muito essa aplicação. Show de bola, hein? Coragem... É o que eu falo, a gente aproveita o especialista para aprender também, né, gente? Vai perguntar aula. A gente tem uma aula aqui. A gente, assim, o tempo quando a gente está gravando, ele passa muito rápido, né? A gente aproveita aqui e vai fazendo as anotações aqui, sim. Né?
Quando a gente pensa, por exemplo, lá no campo, a gente sabe como é canteiro, né? As coisas são tudo para ontem, não, tô com o cronograma apertado ou tô com o cronograma atrasado. Normalmente é isso, né? Quais são os parâmetros que prejudicam? A limpeza a gente sabe que talvez seja o primeiro deles, ou não? A limpeza de furo ela é fundamental, porque assim, exceto a barra HIT Z, que eu mencionei, exceto algumas soluções especiais, você trabalha com adesão. E se você tiver essa mesa aqui cheia de pó e você colocar uma fita crepe, ela vai grudar no pó, ela não gruda na mesa. Então você perde. Você vai perder aí um furo sem limpeza, sem nenhuma limpeza, você perde mais de 80% da carga. Caraca. 80%. Fundamental a limpeza. Fundamental. Mas assim, em campo a gente vê coisas assim, um pouco antes disso. Então, eu já tava tentando listar, assim, pra mim a limpeza talvez fosse primeiro. Já tiveram canteiros... Vamos lá a lista. Já tiveram canteiros que eu fui em que a barra tava... Quando você vai fazer o furo na parede de diafragma, por exemplo, é uma aplicação bem constante que você mencionou, que você aplica o furo, você prende as esperas para fixar uma laje, uma viga na parede de diafragma. E aí, quando você chega lá, o cara vai furar, ele bate no aço, porque geralmente são estruturas que elas estão muito armadas. É verdade. E aí ele não fura, ele corta a barra. Ele coloca um toquinho de barra lá. Meu Deus do céu. Tem situação... Cara, realmente, essas pessoas não têm noção do perigo, né? Tem situações que eu já vi também, que quando você coloca o aplicador lá, a bateria, que você coloca o volume certo, você coloca até que ele saia um pouquinho da resina. Para que você, de longe, consiga ver um pequeno anel vermelhinho em volta das ancoragens, até para você saber que foram aplicados. Sim. Chegaram alguns pontos que não tinham vermelhinho. Você foi ver, a barra estava solta. A barra estava sem a resina. Gente, nossa, que perigo, e preparando para a concretagem da laje já. Jesus. Nossa. Então, assim, ele deixa de ser uma barra de fixação e vira uma barra de transferência. Você sabe que o que a gente observa geral, né? Assim, muitos convidados vêm, a gente conversa bastante sobre N tipo de assuntos. Eu vejo muito a minha parte, né? Na parte de IMPER. Mas falta muita fiscalização nas nossas obras, né? Falta fiscalização. Né, Gi? E falta também, nesse caso das ancoragens, um pouco de conhecimento, também, sabe? A gente não vê esses problemas, na minha visão, não são maldade ou relaxo, é falta de conhecimento. Ou usar de má fé, porque não, a pessoa não falta tem de conhecimento. Noção mesmo. E nisso a Hilt, ela também suporta, porque nós somos da engenharia. Então eu trabalho na especificação, eu estou lá antes da venda. Estou lá tentando especificar a aplicação. No momento que eu especifico, eu aviso a força de vendas que daqui a 2 meses, 3 meses, vai ter uma aplicação no determinado projeto. E a força de vendas já se desloca para esse local para, além de fazer o approach comercial, para fazer treinamento com as equipes. Para treinar. Para falar, vem cá, ó, pega aqui a furadeira, faz um furo, a limpeza é assim que você faz, a aplicação é essa. Você confere entendeu? Assim, se a resina assim. tá aí. E aí você treina a equipe. E quando você faz um treinamento desse, relativamente simples, relativamente rápido, você já melhora assim, a muito, qualidade né? demais, sabe? E a gente tem essa ação da nossa força de vendas que também tem a ideia de capacitar e suportar, né, o cliente final aí, como fazer a aplicação adequada dos produtos, né? E não deixar ele uma bolinha no chão ali. Que ali ele não resiste nada. Ali ele não resiste nada. Essa da barra me chocou, assim. Nossa, barra sem resina. Solta, sem nada. Você tirava na mão, assim. Gente, aí é... Essa aqui não colocou. Esqueci, gente. Peraí, ficou uma barra... Ih, já o foi, concreto tá aí, ó. O concreto caindo ali, ó. Aqui tá solto. Gente do céu. Não, tem umas coisas que chocam mesmo, assim. A gente acha que às vezes, tem isso daqui que impacta no desempenho e tal, mas você vê que tem coisas muito piores que impactam aí diretamente. Na segurança estrutural. E aí você realmente precisa desse apoio de treinamento. Quanto mais treinamento... Eu sempre falo isso, quanto mais treinamento a gente tiver e mais pessoas que estiverem dispostas, né, a aprender, a gente vai ter uma melhora significativa na engenharia. A gente precisa disso. Com certeza. Urgente. Bom, como eu disse, passa muito rápido, né? A hora passa voando, né? E a gente sempre finaliza o nosso episódio pedindo para o nosso convidado deixar uma dica, deixar um conselho para as pessoas que assistem, que acompanham a gente aí. Por exemplo, quero seguir nessa área, quero me especializar em ancoragem. O que ele precisa fazer? Quais são
Assim, quais cursos, especializações, o que ele precisa fazer para se especializar nisso? Legal. Agradecer a oportunidade de conversar com vocês aqui, de estar, né, nesse momento. E quem quiser saber mais de ancoragens, assim, é super interessante você... Existem alguns cursos de pós-graduação que vão ter algumas coisas, né? Então, eu acho que dentro do mercado, a melhor sugestão que eu posso trazer aqui é entrar em contato com a Hilt, bater um papo com a gente vai ter apresentações, vão ter treinamentos que vão dar desde a parte, que podem ser ministrados, desde a parte de projeto até a parte final de execução. E tendo o seu enfoque para cada stakeholder. Quem vai fazer cada coisa, a gente vai poder trabalhar com esse tipo de disponibilização de conhecimento, sabe? A Hilt, ela trabalha, a gente tem muita coisa para oferecer, a nossa engenharia é muito forte e ficamos à disposição, sem dúvida. Temos as ferramentas para fazer os cálculos, temos ali os equipamentos para instalar e temos todo o conhecimento, além das melhores resinas do mercado. Resina, você vê que é a última coisa. Né? A resina é a última coisa. Vem né? muita coisa antes, tem né, muita coisa antes da muito resina verdade. que tem que ser observada para evitar que a resina fique no chão ali no finalzinho. Muito bom. Ou a barra legal. fique sem resina. Ou a barra fique sem a resina e a resina fica lá no almoxarifado. É pior ainda, né? Tá vendo como as coisas marcam, né? Isso eu Mas nunca vou esquecer. Até antes da gente fechar, aproveitando esse gancho, né, da barra solta, o que você deixaria aí de recado também para o pessoal ter essa consciência do quão importante, né, o quão técnico é esse assunto de ancoragem, que às vezes o pessoal leva assim, compra uma resina epóxi, não, põe, né, assim, olha, a gente falou Sim. várias coisas aqui que comprometeriam e muito o desempenho Com estrutural, certeza. né? Sem O que você falaria aí para o pessoal que projeta, executa? Ancoragem é uma ligação. É uma ligação na estrutura nossa. Então, se a gente não tiver cuidado com essa ligação pode ter problemas para o futuro. E como tudo, assim, né, eu já fiz em algum momento aí projetos de concreto, você tenta fazer a menor peça possível, né? Para tanto, você usa as normativas existentes. Ancoragem, às vezes o cara fala, passa a broca, né? Então fica caro. Ela vai soltar? Provavelmente não, mas vai ficar muito cara. E aí acaba ficando com essa fama no mercado, né? Então, olhem com atenção as ancoragens. Olhem com atenção, projetem, busquem conhecimento, busquem a Hilt para chamem a gente vai estar junto e de fato consegue transmitir essa informação de uma maneira muito clara, muito fácil, muito legal. E vocês vão conseguir fazer projetos otimizados e seguros, né? Eu costumo falar, tecnicamente competentes e comercialmente agressivos. Show de bola. Parar de comparar laranjas com bananas, né? Exatamente. E parar de fazer, né, embutimentos gigantescos que não acabam não tendo muito resultado. Exatamente. Que aula, hein, Gi? Opa! De ancoragem, ó. Aprendemos bastante hoje. Aqui, ó. Isso aí, muito bom. Obrigada. Minha agenda das aulas. Obrigadão, viu, Marco? Olha, obrigado por compartilhar com a gente aí o seu vasto conhecimento aí. A gente aprendeu muito, o pessoal, então, né, com certeza, altas dicas aí. E tem aí possibilidade de aprender muito mais. Muito legal esse trabalho da Hilt de capacitar, né? De distribuir conhecimento. Não é só vender material, né? Sim, conceituar e, que nem a Gi falou, para melhorar realmente a engenharia, né? Legal. Vender valor, né? Exatamente. É isso aí. Legal, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Enfim, fico à disposição aí do pessoal que está online, né, através das redes, do LinkedIn, do Instagram aí, ou através dos nossos contatos na Hilt, para a gente conversar mais em detalhes sobre a sua aplicação aí. Muito obrigado, pessoal. Até se ele puder deixar, já, né, compartilha a as rede redes social, que o pessoal pode entrar em contato, quiser. seja da Hilt, as suas. Eu vou colocar aqui o meu e-mail da Hilt, que é marco.gonçalves, é Goncalves, né, @hilt.com. Certo. E meu Instagram é goncmarc, é GONCMARC. Legal. Aí vocês vão encontrar, a gente vai poder seguir um pouco com essa conversa bacana aqui sobre ancoragens e fixações de vergalhão pós-instalados. Isso aí, pessoal. Sigam @Hilt Brasil também. É verdade. No Instagram. Tamo lá. Eu já Tamo lá, sigo, firme e forte. eu vejo Tamo lá lá, as firme e novidades. forte. Isso aí. Eu vejo lá as novidades. Gi, suas redes? @eng.giseleazevedo. Isso aí. @Menezesmar,
@impersolutions também, né, pessoal? E, claro, @engenheiras notáveis. Claro, né? Isso aí. Primeiro, hein, gente? Primeiro lugar, não deixem de seguir, porque é nas redes Instagram, LinkedIn, Facebook, as novidades e os conteúdos que nós liberamos semanalmente, a gente sempre coloca lá uma matéria, um corte, já chamando vocês para que possam ver, né, Gi, no YouTube, Sim. né? Outras plataformas aí também, né? Lembrando, nas plataformas, toda quarta-feira, às 20h30. Estamos na plataforma de streaming, então não é uma desculpa. Exatamente. Né? Não estamos só no... Não consigo assistir, vai lá no Spotify, estamos lá também, Spotify, Amazon, Deezer, então siga nós nas plataformas de streaming também. Olha só a dica, além do trânsito, quem não pega trânsito, né? A gente aqui em São Paulo, principalmente. Sempre. Mas, gente, o podcast é trânsito, é correndo, ou tô esperando alguém, eu cheguei mais cedo. Sim. Então, tendo essa possibilidade, né, Gi, nas Exato. plataformas de streaming aí, não tem mais desculpa para não ouvir, não se atualizar. Né? Exatamente. E aprender também, né? Assim como nós estamos tendo uma aula para vocês aí, gratuita também. Isso aí, sempre. É isso aí, pessoal. Agradecemos, né, a atenção, aí o tempo, o pessoal que segue a gente, compartilha o conteúdo. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau!